Olá, cursistas. Eu sou Nilson Cordeiro, historiador da Fundarp, trabalho na unidade de tombamento. E hoje nós vamos ter a nossa primeira aula sobre patrimônio cultural material. Mas afinal, o que vem a ser? Vamos refletir um pouco sobre a trajetória do conceito de patrimônio cultural e de patrimônio cultural material. Vamos falar um pouco sobre o que é mecanismos de proteção e de salvaguarda e também falar um pouco sobre a relação do patrimônio cultural material com o patrimônio imaterial. Não vamos nos ater muito sobre o imaterial, mas vamos começar um pouco a refletir sobre essa relação entre os dois. Para começar, vamos tentar entender o que vem a ser esse patrimônio cultural. Esse é um conceito bastante amplo que envolve inúmeras dimensões. Nesse exemplo que vocês estão vendo, a gente tem uma mandala com o patrimônio cultural. O patrimônio cultural, ele na verdade envolve várias esferas da dimensão humana. Patrimônios naturais, né, sítios arqueológicos, espaços de memória, enfim. São inúmeros aspectos que às vezes passam despercebido no nosso cotidiano e a gente vai tentar ter um olhar mais próximo do que seria esse patrimônio cultural material. Então, uma definição bem geral é um conjunto de bens, materiais ou imateriais, representativos de uma cultura, uma história, que representam a identidade de um grupo, as suas práticas, sua memória, de um grupo ou de uma sociedade, ou até mesmo de toda a humanidade. Isso seria o conceito geral do patrimônio cultural. Então a gente vê aqui alguns exemplos de patrimônio, tanto o patrimônio cultural material como imaterial. Então a gente pode lembrar de celebrações, festividades, modos de viver, de fazer, saberes, monumentos, construções, obras de arte, artesanato, tudo isso faz parte do patrimônio cultural. Quando a gente fala em patrimônio cultural, a gente também tem conceitos mais específicos. A nossa Constituição de 88, ela traz no seu artigo 216 um conceito do que seria o patrimônio cultural para os brasileiros. Então, ela fala que o conjunto de todos os bens, as manifestações populares, cultos, tradições, seja material ou imaterial, que são reconhecidos, de acordo com a sua ancestralidade, sua história, são entendidos como de importância histórica e cultural de uma determinada região, de um determinado grupo, e por isso eles adquirem um valor peculiar e ele é representativo da sociedade brasileira. Ele faz parte da construção da identidade dos brasileiros. Então, ele vai elencar alguns exemplos de patrimônio cultural. Então, as formas de expressão, os modos de criar, fazer e viver, criações artísticas, científicas, tecnológicas, obras de arte, documentos, edificações, os conjuntos urbanos, sítios históricos, sítios paisagísticos, arqueológicos, tudo isso são alguns exemplos do que a Constituição elenca como patrimônio cultural. Então, quando a gente olha para o patrimônio cultural material, né, a sua dimensão material, o que seria essa dimensão material? A gente pode falar de bens imóveis, né, cidades históricas, centros históricos, monumentos, sítios arqueológicos, paisagísticos, alguns bens isolados, seriam patrimônio material imóveis. Ou a gente poderia estar falando também de patrimônio material móveis, coleções arqueológicas, acervos de museu, acervos bibliográficos, arquivísticos, documentais, tudo isso seriam bens materiais móveis. Então, quando a gente fala sobre esses bens materiais, a gente também tem que refletir sobre mecanismos de proteção, uma vez que eles são entendidos como bens significativos e que representam a memória de um povo, é de se querer que eles sejam preservados. E a legislação ele também traz alguns instrumentos de preservação para esses bens. Então a gente fala sobre inventário e tombamento. Então o próprio artigo 216 ele vai trazer a questão do inventário, que é uma metodologia de pesquisa, na verdade. É um instrumento que promove, tenta, de alguma forma, proteger os bens. E o tombamento seria uma forma mais restritiva ainda de proteção, seria uma intervenção sobre um determinado bem com o objetivo de proteger, de salvaguardar esse bem. Então, os inventários, como eu falei, eles são uma metodologia de pesquisa. Eles buscam a identificação e o registro desses bens através de metodologias de pesquisas. Eles procuram utilizar critérios bastante objetivos, fundamentados na natureza histórica, artística de um determinado bem, sua natureza sociológica, antropológica, e eles vão descrever esse bem
e registrar isso, né, documentar essas informações para que isso seja entendido e seja guardado, seja protegido. Já o tombamento, ele é uma declaração do poder público, ou seja, é uma intervenção do Estado sobre um determinado bem, em que o Estado determina que aquele bem deve ser preservado ou mantido em seu estado como ele está, como ele se encontra no momento do tombamento. É uma medida mais restritiva e, de certa forma, até um pouco mais polêmica. Quando a gente fala de tombamento, a gente tem que pensar que é uma ação que ele incide diretamente sobre um bem de um proprietário e esse bem, a partir daquele momento, vai ter determinadas limitações no seu uso. Ele demanda um estudo bem cuidadoso para a sua efetivação. Então é importante a gente não confundir inventário e tombamento e é importante a gente entender exatamente o que cada um se propõe. O inventário tem as suas vantagens, ele tem a sua validade e o tombamento também tem as suas. É importante a gente entender que eles não são as únicas medidas protetivas e que uma não é necessariamente mais eficiente do que a outra, mas eles são importantes, cada um em sua dimensão específica. O inventário, como falei, ele é um instrumento de efeitos jurídicos muito mais brando do que um tombamento. Ele não vai intervir na propriedade. Já o tombamento é uma intervenção na propriedade, uma intervenção do poder público nessa propriedade. Como eu falei, nesse momento a gente também vai refletir um pouco sobre a relação entre o patrimônio material e imaterial. Quando a gente fala de um bem material, que é aquele bem que também é chamado muitas vezes de tangível, aquele concreto, uma edificação, uma escultura, ele é de certa forma visto como um bem isolado ou um bem estático. O imaterial seria aquele bem que por sua imaterialidade, ou seja, não é palpável, não é possível ser tocado, ele seria mais flexível. Mas quando a gente olha para o bem material, um patrimônio material, ele carrega elementos da identidade de um povo, ele carrega elementos da história e da tradição de um grupo social. Então, ele tem, na sua própria existência, uma história, uma trajetória, e ele está envolto necessariamente numa relação simbólica, uma relação afetiva com aquele grupo que produziu aquele bem. Então a gente não pode imaginar que um patrimônio material não tem nenhuma relação com o imaterial, afinal de contas ele está envolto em símbolos, em afetividade, em história, e isso de forma alguma é palpável. Então, quando a gente fala num patrimônio material, a gente está falando na sua estrutura concreta, uma manifestação concreta de um determinado bem, de um determinado patrimônio, mas que está envolto necessariamente também em elementos simbólicos, elementos afetivos. Então, quando a gente fala de patrimônio material, a gente também está falando de patrimônio imaterial que envolve esse patrimônio. Então, a gente não pode imaginar nunca um patrimônio material dissociado do imaterial, que a gente vai ter a oportunidade de estudar mais na frente as especificidades desse patrimônio material. Por ora, é importante a gente lembrar que não existe um patrimônio material separado do imaterial. Há uma relação necessária entre ambos. E aqui eu trago alguns exemplos de bens na cidade do Recife, em outras cidades, que são considerados patrimônios material, alguns tombados pelo poder público, outros ainda em estudo para tombamento, mas já protegidos. A gente tem o exemplo do quartel da Polícia Militar, que fica na Praça do Derby, na cidade do Recife, que é um patrimônio, né, em estudo para o tombamento. Monumentos, como o monumento da Praça 17, monumento dedicado aos aviadores portugueses, que fizeram a primeira travessia do Oceano Atlântico em um hidroavião. E temos também a Capela Dourada, também na cidade do Recife, como patrimônios material. Um outro patrimônio também interessante, a Furna do Estrago, tombado pelo governo do estado, que é um sítio arqueológico, também com inúmeras referências da pré-história e por essa característica, tombado também pelo poder público. O Forte das Cinco Pontas e a Torre Malakoff, também na cidade do Recife, também são exemplos de patrimônio material protegidos pelo estado. Então, esses são só alguns exemplos de inúmeros outros que nós temos, tanto no estado de Pernambuco como em todo o Brasil, de bens que têm uma importância histórica, social, cultural, científica e, por essas características, são protegidos. É importante lembrar que eles são bens material, mas eles têm
em sua essência, eles estão envoltos em imaterialidade. Eles têm um elemento simbólico, histórico, que por isso mesmo conferem a esses bens o valor que eles têm, que foi considerado para a sua proteção, o seu tombamento. Essa é uma aula introdutória para a gente começar a refletir sobre o patrimônio cultural. Existem inúmeros trabalhos ainda que podem ser consultados no ambiente. Vocês vão encontrar algumas publicações da Fundarp, a Fundação do Patrimônio Histórico e Artístico de Pernambuco, sobre o patrimônio material. Nós teremos discussões ainda no fórum. Eu convido vocês a participar desses fóruns, colocando suas impressões, colocando suas dúvidas e trazendo, enriquecendo a nossa reflexão sobre o patrimônio cultural com foco no patrimônio material. Espero que vocês tenham gostado e vocês vão encontrar ainda no ambiente alguns materiais para complementar o assunto, e eu espero encontrar vocês nos fóruns para que a gente possa enriquecer ainda mais essa discussão e continuar refletindo sobre a importância do patrimônio e principalmente a relação desse patrimônio com a prática docente, que é, acho, o mais importante nesse momento, fazer esse link entre patrimônio cultural e o trabalho do professor. Até mais.